Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence ao nosso Deus Todo-Poderoso. Salve, irmãos, na paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria nós estarmos aqui nessa noite. Glória a Deus. E nesta oportunidade, irmãos, eu quero ler aqui o Salmo de número 40. Salmo de número 40. Glória a Deus. Toda a Bíblia, tudo que está escrito na palavra de Deus foi escrito para o nosso ensino. Para que através das Escrituras nós tenhamos esperança. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, o hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Queridos irmãos, nós lemos aqui um texto da palavra de Deus que fala da experiência do salmista, o salmista Davi. Davi, ele estava passando por uma aflição muito grande, e até mesmo ele estava demorando chegar o socorro. Então ele diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Nós vivemos num tempo em que as coisas são muito rápidas, e as pessoas querem as coisas para ontem. Mas aqui nós vemos, Deus estava ensinando ao salmista a ter paciência. E o que é paciência? Paciência significa sofrer com resignação. Glória a Deus. É a mesma coisa que perseverar. E eu quero dizer para você que nos ouve nessa noite, quem sabe você esteja passando por uma tribulação muito grande, uma aflição muito grande. Mas aqui o salmista, ele nos ensina: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Glória a Deus. Se você confiar em Deus e colocar a sua confiança no Senhor, o Senhor, Ele vai se inclinar para você nessa noite. E aqui o salmista, ele diz: Ele me tirou de um charco horrível e de um charco de lodo. Queridos, outrora nós também, quando nós não conhecíamos a palavra de Deus, não conhecíamos esse Deus, nós vivíamos também num charco de lodo, no lamaçal do pecado. Mas Deus, Ele teve misericórdia na nossa vida. Deus, Ele veio até nós, e se revelou para nós, e nós abraçamos essa salvação. E Deus também nessa noite, Ele está indo ao teu encontro. Você que está aí ouvindo a palavra de Deus, Deus, Ele está se revelando para você através dessa palavra. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus tirou o salmista de um charco de lodo no lamaçal. E Deus, Ele também quer tirar você desse charco de lodo, do lamaçal do pecado, e Ele quer te dar uma nova vida nessa noite. E aqui a Bíblia diz que o Senhor, Ele pôs os meus pés sobre uma rocha,
rocha é Jesus Cristo. Jesus, ele é a rocha verdadeira. Uma vez Jesus estava pregando, e você sabe que a verdade é como um sal, quando ele bate na ferida, aí se a ferida estiver aberta, ela vai arder. E Jesus, ele pregava a verdade, porque Jesus é a verdade. E algumas pessoas começaram a deixar a Jesus e só ficaram os discípulos. Jesus disse: vocês também não querem ir com eles, não? E Pedro, ele fez uma declaração muito gloriosa. Ele disse: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E nós temos, e nós conhecemos e sabemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Olha que coisa gloriosa. Pedro, ele não disse: Senhor, para onde? Mas ele disse: para quem? Aleluia. Porque Pedro sabia que só Jesus Cristo tinha o poder para libertar o homem. Aleluia. Porque só Jesus tem a palavra de vida eterna. Porque como o salmista diz aqui, que ele firmou os meus pés numa rocha, e a rocha é Jesus Cristo. A rocha é a palavra de Deus, é a palavra que liberta o homem, é a palavra que transforma, é a palavra que faz o homem uma nova criatura. Glória a Deus. E aqui diz o texto: ele colocou um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. E hoje também você pode, se você crê, você pode ter esse privilégio de também cantar o hino da vitória. Cantar o hino da vitória, aleluia, crendo no Senhor, aceitando a Jesus Cristo, aleluia, e Ele vai te dar vitória, Ele vai te libertar, Ele vai te salvar, aleluia, Ele vai fazer coisas grandes, como disse o salmista, aleluia, grandes coisas fez o Senhor por nós, porque esse Deus é grande, irmão, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, olha o que diz a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 17. Ele fala do homem que crê em Deus e do homem que não crê em Deus. Glória a Deus. Ele fala do homem que crê somente nele mesmo, no raciocínio dele. Observe o que diz aqui no capítulo 17 de Jeremias. O capítulo 5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Glória a Deus. Aqui não está dizendo que você não deve confiar nas pessoas, mas ele está dizendo aqui que nós não devemos confiar em nós mesmos, porque a Bíblia Sagrada fala aqui no versículo 9, ele diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Glória a Deus. O coração do homem é enganoso. Há caminhos que para o homem parece direito, mas no final é caminho de morte. Aqueles que confiam em si mesmo, aqueles que não confiam no Senhor, olha o que diz aqui a Bíblia no versículo posterior: porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitada. Aqui é o homem que só confia em si mesmo. Glória a Deus. Ele não vai saber quando é que vem o bem. Aqui diz aqui a palavra de Deus, ele não sente quando vem o bem. Ele vai morar nos lugares desertos. E a vida dele vai ser uma vida seca, vai ser como um deserto, vai ser uma terra salgada. A terra salgada você planta, não dá nada, porque ela é estéril, ela é infrutífera. Glória a Deus. Assim é o homem que, maldito é o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço. Maldito é aquele que confia somente em si mesmo. Ele não confia em Deus, ele confia nele.
na capacidade dele, no dinheiro, aleluia. Mas o salmista diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, nós porém faremos menção do Senhor. Glória a Deus. Agora o versículo, irmãos, aqui, versículo 7 do capítulo 17, ele diz assim: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Olha só a diferença. Aquele que não confia, aquele que confia, maldito é o homem que confia no homem, ou seja, em si mesmo. Mas aqui está dizendo: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança Glória a Deus, é o Senhor. Glória a Deus, a nossa esperança é o Senhor. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Olha como é que vai ser, esse homem vai ser abençoado. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não resseca quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga e nem deixa de dar fruto. Esse é o homem que confia no Senhor. Ele é como uma árvore plantada, ele é frutífero. Glória a Deus. As folhas dele é viçosa, é verde. Aleluia. Ele dá frutos. Glória a Deus. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor. Agora veja aqui o versículo de número 18. Envergonhe-se os que... Ele diz aqui que a palavra de Deus diz que aqueles que deixam o Senhor, o seu nome será escrito no chão. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui o versículo 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas da vida. Glória a Deus. Pois Gilberto, uma certa vez, Jesus ele estava pregando e ele estava curando, e ele estava em um determinado local, e os fariseus trouxeram uma mulher que foi pega em adultério. Glória a Deus. Para ver se pegavam a Jesus em alguma falha. E eles disseram: olha, essa mulher foi pega em adultério. E tu o que dizes? E Jesus estava escrevendo no chão. Olha o que diz o versículo lá de Jeremias: aqueles que me deixam serão escritos no chão. Glória a Deus. Ninguém sabe o que foi que Jesus escreveu no chão, mas ele escreveu com o dedo na terra. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que me abandonam serão escritos no chão. E a Bíblia diz: ele veio para os seus não receberam, mas todo aquele que o recebe, ele deu o direito de se tornar filho de Deus, a saber os que creem no seu nome. Glória a Deus. Meu querido, não queira que o seu nome seja escrito no chão, na terra. Aleluia. Mas nessa noite, permita você acreditar, crer em Jesus e ter o seu nome escrito lá no céu, no livro da vida. Lá no livro da vida. Aleluia. Para finalizar, irmãos, olha aqui em Isaías capítulo 1, a tragédia que foi Israel. Glória a Deus. Veja só, ele diz assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Isaías capítulo 1, versículo 3. Agora veja aqui o versículo de número 5 e 6. Porque sereis ainda castigados, se mais vos rebelareis. Toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisas sãs, senão
feridas. Glória a Deus. Olha só, Israel, irmãos, ele é comparado aqui com um animal. Ele diz que um animal irracional, ele conhece o seu dono, mas o povo não conhece a Deus. Muitos não conhecem a Deus, mas um animal irracional conhece a manjedoura do seu dono. Aleluia. E ele vê aqui o povo de Israel como um homem chagado desde a planta do pé até o alto da cabeça. E assim está a humanidade. A humanidade está chagada desde a planta do pé até o alto da cabeça. Aleluia. Mas eu quero dizer, o médico dos médicos está aqui nessa noite. Jesus, ele tem poder para te curar, para te libertar. Aleluia. Para tirar essa lepra do pecado que está na tua vida e te transformar pelo poder de Deus. Aleluia. Aqui no versículo 18 diz assim, irmãos. Versículo 18 diz assim: ainda que os vossos pecados, vinde então em arbítrio, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Glória a Deus. Se você ouvir ao Senhor, se você ouvir o chamado de Deus para a sua vida nessa noite, você vai comer o melhor dessa terra. Aleluia! Porque o banquete está posto. Aleluia! É o banquete da salvação. Uma certa vez Jesus, ele pregou e disse, aleluia, que um homem, ele fez um convite, aleluia, para um grande banquete, mas as pessoas começaram a dar desculpas, e cada um foi para a sua ocupação, e eles não quiseram provar daquele banquete. Amados, muitas vezes nós pregamos a palavra de Deus, e a salvação, Deus, ele quer salvar a toda a humanidade, mas muitas das vezes o homem tem virado as costas para Deus. O homem tem rejeitado o plano da salvação, mas a Bíblia diz aqui, se você ouvir a voz de Deus, se você abrir o seu coração, se você atender o chamado de Deus, aleluia, a Bíblia diz que você vai comer o melhor dessa terra. Aleluia! Você vai ter a paz que você precisa, você vai ter a alegria, a felicidade no seu coração, você vai ter a certeza da salvação. Basta que você se arrependa, basta que você aceite a Jesus Cristo como teu Senhor e como Salvador da sua vida. Mas a Bíblia diz também, irmãos, Deus é amor, mas é justiça. Ele diz, mas se vocês recusardes, aleluia, e não ouvir esse convite, aleluia, sereis devorados pela espada, porque assim diz a boca do Senhor. E que espada é essa? É a espada da justiça de Deus. Deus é amor, mas Deus é justiça. Todos os dias Deus está estendendo a sua mão para salvar a humanidade, mas a humanidade, aleluia, ela tem se rebelado contra Deus. Aleluia. É como diz o profeta Isaías, todos os dias estendi a minha mão para um povo rebelde e contradizente. Aleluia. Mas nessa noite, não endureça o seu coração, receba a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador da sua vida, para você desfrutar da salvação e da vida eterna. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.